PET apresenta Café com Química. E aí pessoal, eu sou o Gabriel Castro, estudante de Engenharia Química e integrante do grupo PET Química e QUNB MEC. E eu estou acompanhado aqui hoje de Bruna Seguins, estudante de Química Tecnológica e também integrante do grupo PET. E no episódio de hoje a gente vai ter a presença ilustre da Dona Francisca de Oliveira, mais conhecida aqui no Instituto de Química como Dona Chiquinha. A gente vai conversar sobre a história de vida, trajetória dentro do IQ e os seus momentos importantes. Então seja muito bem-vinda ao podcast Café com Química, Dona Chiquinha. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Bom, para começar, Dona Chiquinha, vamos começar conhecendo um pouco da sua história pessoal. Sim. A senhora nasceu aqui em Brasília ou veio de outra cidade? Não, eu vim de Teresina, Piauí. E tem quanto tempo que a senhora chegou aqui Eu em vim para Brasília? cá com 9 anos. Como é que foi a mudança até chegar aqui na capital? A mudança foi o seguinte, eu vou logo contar, como disse, correto. Nós viemos, meu pai veio primeiro. Depois eu vim com minha mãe e meus irmãos, né? Nós viajamos 7 dias, 7 noites no Pau de Arara. Tomamos a vacina na Bahia. Aí todo mundo deu aquela dor de barriga. E o motorista, como diz, não teve o jogo de cintura. Parou no piquezal. Aí todo mundo caiu para dentro. Mas só que a nossa vinda para cá, os lugares que a gente ficava, tinha deles que não aceitavam por causa das crianças. E era muito precário. Quantas pessoas vieram com você? Veio eu e nós somos, na época, deixa eu ver, 7, 8, 9. Nós viemos 6 irmãos, porque tem 3 de Brasília, né? Mas foi uma viagem muito longa, né? Mas a gente tinha que vir porque meu pai veio para cá, no começo de Brasília, trabalhar, né? E quando ele se posicionou, mandou buscar nós. E aqui, né, eu com 9 anos, chegamos, fomos para o Núcleo Bandeirante, ficamos num quartinho lá, como diz, muito precário também. Mas o começo de Brasília era, né, não é igual hoje, né? E aí depois meu pai foi nós ficamos na Candangolândia, deram um terreno para ele, um barraco, um terreno. O capim, uma altura, ele teve que, né, ficou aquele monte de barro, ele fez um barraco de madeira e a gente passou para dentro. A gente fazia comida, tinha umas latas de tinta, a gente botava o pau para fazer comida. E a gente, né, batalhando, meu pai botando sorveteria em casa, a gente vendendo as coisas, né? E meu irmão, que o barraco era muito ruim, sabe? Chovia, né? Às vezes molhava, e meu irmão, que nasceu aqui em Brasília, ele deu paralisia. Ele começou, né, dando febre, a gente também não era, né? Quando foi descobrir, já não teve mais jeito. Porque foi eu e meu irmão Walter, que agora está morando na Asa Norte, né? Nós levamos ele, que estava com muita febre, as pernas doendo, não andava, né? Aí descobriu. As perninhas dele ele não tem muita firmeza nas pernas. E aí a gente começou, né? Aí depois meu pai, né? E aí então, aí eu comecei a estudar no colégio lá, que era Juscelino, né? Aí teve uma quadrilha, né? Aí eu conheci meu esposo lá. Só que, antigamente, os pais eram muito rígidos com os filhos e as filhas. E eu fui a essa festa de quadrilha. Meu pai mandou meu irmão comigo. Aí minha mãe fez um vestido de quadrilha, né? E eu fui, né? A senhora tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu... 16, meu marido, 16 anos. 16 não, que meu marido, né, 17 ou 16. E aí eu dançando lá na quadrilha com ele, meu irmão foi e me puxou, aí ficou um pedaço de vestido descosturado. Né? Aí então, chegou os ouvidos do meu pai,
Aí meu pai, né, falou que queria conversar com ele. Porque meu pai era casca grossa comigo. Meu pai não me dava chance, não. E aí eu peguei, né? Aí eu apresentei ele, né? Tudo. Aí nós mudamos para o Gama. Eu namorei com meu marido 6 anos. E aí a gente mudou para o Gama, que ele fez inscrição para o Gama, Guará. E só para o Gama e Guará, né? Casa ou apartamento. Aí saiu para o Gama. Aí nós mudamos para lá. E aí a gente começou, né? Namorar. E meu pai em cima de mim. Ele ia lá para casa. Aí eu ficava aqui, meu pai aqui e ele lá. Meu pai, era rijo. Aí pegou uma vez, ele foi lá para casa. Aí meu pai, que lá na casa do meu pai era 3 quartos, né? O quarto do meu pai assim, aí tinha um corredor, aí tinha outro quarto que era o nosso de mulheres, das mulheres, e tinha um dos filhos que era dos homens, né? E aí pegou, eu estava lá na sala, mas ele conversando. Aí ele foi despedir, aí foi me dar um beijo. Rapaz, meu pai saiu só de cueca. Foi. Eu não tenho vergonha de falar. Mas virou um arara. Porque aquele tempo eu fiz isso aí. Pois é. E aí ele foi embora. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, olha, eu quero que você chame aquele camarada aqui. Eu quero de homem para homem. Foi. Aí eu fui, conversou. Mas era assim, a nossa vida foi muito, assim, atribulada, eu mais ele. Porque meu pai não queria de jeito nenhum. Fazia serenata para mim. Mas casei sem a família querer. E dona Chiquinha, quantos filhos a senhora teve e como foi conciliar a rotina do trabalho na UNB com a vida em casa, com os filhos? É o seguinte, a minha vida foi uma vida muito corrida. Eu não tive infância, né? Trabalhando, mas é igual eu falei no começo, minha mãe era doente, por isso que aconteceu isso da gente separar, né? E eu trabalhava em casa de família, professor até daqui mesmo, né? Que já não está mais aqui, saiu, fazendo faxina, né? E eu tive um filho, esse filho faleceu, e tem que fazer cesáreo, porque o coração, né, inchado. E depois que eu ganhei ele, ainda passei uns meses doente, porque teve problema na cirurgia. E aí, quando eu fiquei bem, aí eu corri atrás de achar um emprego fechado. Aí eu saí, fui lá para a empresa, cheguei lá, fiz inscrição em 2 empresas, né? Fiz na Confederal e fiz na Real. Quando eu fiz a Confederal, eu fiz da Real. Mas nesse dia que eu fiz essas duas entrevistas, a Confederal já me pegou. E aí, meus filhos tudo pequeno, eu tive meu pai e minha mãe, e aí eu consegui esse emprego, só que minha mãe era que cuidou dos meus filhos. E aí, quando eu cheguei, eu falei, né, que eu tinha arrumado um emprego e tal. Aí eu peguei, morava em aluguel, os meninos iam para a casa da minha mãe e minha mãe deixava eles, né? Eu saía e lá ficava de noite, né? Aí peguei e aí eu vim para a UNB. O Zacarias, que era meu encarregado na época, que antigamente era lá na Ala Norte. E aí ele me trouxe para o Instituto. Aí quando ele chegou lá, eu entrei com 38 anos. Mini saia, Luiz XV, dançando forró, trabalhando dia de vindo para... E aí eu cheguei no Instituto, ele apresentou para a secretária, que o secretário não estava, né? Aí ele falou mesmo assim, porque não ficava ninguém da limpeza. Todo dia era uma pessoa. Aí ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu trouxe a dona Francisca para trabalhar
aqui para vocês. Agora só tem um porém. Se vocês não dão certo com ela, eu não vou botar mais ninguém. Aí tudo bem. Aí eu fiquei lá sentada, a vice-secretária conversando comigo. Quando o secretário chegou, o seu Araújo entrou e eu estava na minha, né? Aí, quando ele sentou, aí ele falei, dê licença, eu queria falar com o senhor, né? Tudo bem. Aí ele perguntou meu nome, eu falei. Aí ele falou assim, a senhora veio para trabalhar aqui? Eu digo, doutor. Se eu estou aqui, porque eu tenho capacidade, eu tenho coragem, eu tenho força de trabalhar. Mas eu fiz desse jeito, só tem um porém. Se o senhor não gostar do meu serviço, o senhor fala comigo. Não vai falar para encarregado e fiscal que eu sei trabalhar. Aí fiquei, né? Aí trabalhando, tinha uns eventos, eu dormia no almoxarifado, dormia na secretaria, porque tinha uns eventos e ficava lá na rampa, né? E eu dormia lá. Aí pegou. Aí tinha a menina que trabalhava comigo, a Cleta, né? Tinha o Beto, né? Que era do almoxarifado, né? Vocês sabem o meu jeito, que eu sou aqui com vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vou mudar o meu jeito de conviver com vocês ou com qualquer um aqui que seja. Que venha ou que chegou, entendeu? O mesmo trato que eu dou para vocês que já são mais antigos, eu dou para quem chegar. Aí tudo bem, ficou. Aí teve um problema lá, aí ele foi falar com a professora Lucília que queria me tirar, queria que eu saísse. Aí eu lembro até hoje, ela falou assim, não, teve uma reunião, eu, ela e ele, né? Ela falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou fazer isso. Se ela quiser sair, ela saia. Mas eu não vou tirar ela. Vai sair do instituto a hora que ela quiser. Aí ele ficou, né? Assim, revoltado com ela, né? E aí o copeiro também, eu ajudava o copeiro, né? Vai fazer café. Quando eu estava, a Lucília, os outros chefes chamavam eu para fazer café. O pessoal falava, Chiquinha, tu vai levar advertência. Eu digo, eu não estou nem aí. Meu aniversário fizeram lá no Minas Brasília, que toda a vida, desde que eu estou no instituto, meu aniversário, o departamento que não gasta R$1. E até hoje, nunca alguém falou desse tantinho. Porque eu sou o seguinte, se eu estou trabalhando aqui, com vocês, com o professor, o chefe, tudo, eu sei o que eu estou fazendo, como que eu vou tratar vocês, ou o chefe, ou o professor. Eu entrar na sua sala, o dele aí, dá licença, pode entrar, você quer um cafezinho? O meu sistema é esse de tratar. E entrou empresa, sai empresa, eles não mandam embora. Eles falam mesmo. Uma funcionária igual eu, todo departamento quer ter. E o instituto ganhou na loteria de ter uma pessoa igual eu. Falando sobre isso mesmo que a senhora está dizendo, você está aqui no instituto antes mesmo dele ser um instituto, quando ele ainda era um departamento. Departamento, Você pensava em trabalhar no departamento de química desde o começo? E como é que foi a impressão do pessoal, assim que você chegou, do local? Como é que foi esse sentimento para você, assim que você foi entregue aqui para o departamento de química? Lá no meu cão? Não. Eu não, do mesmo jeito. Porque como eu igual falo, desde que eu trabalho na química, desde o começo, diretor sempre me tratou na palma da mão. Os alunos, funcionário, entendeu? Nunca, não. E eu entro, e eu já falei, e vou tornar a falar. Eu entrei e vou sair do instituto de cabeça erguida e com meu diploma na mão. Porque não é, todo mundo fala que não é qualquer terceirizada que os diretores têm um respeito, um amor e um carinho por mim. Mas por quê?
Porque esse meu tipo, o meu jeito de tratar, é o que eu falei. É diretor, é professor e vocês. Aluno, quem chegou, quem vai sair, entendeu? Chiquinho, eu posso assim? Pode, meu filho. Porque isso aqui não é meu. São de vocês. Mais alguma coisa, amor? Fale. A senhora esteve nessa transição, né, como a senhora mencionou, do minhocão para um instituto aqui. Quando é um departamento que se tornou um instituto. Quais foram as maiores mudanças para a senhora nessa transição toda? Olha, para mim, a pessoa que nós trabalhamos junto na limpeza queria, né, ter uma mudança comigo. Entre aspas, né? Porque eu mudei da limpeza à copeira. Só que a pessoa que eu falei lá atrás, que é uma chefada, na época, o documento estava para copeira, né? E a pessoa falou que eu nunca ia conseguir. E só o que eu não agredi, eu não falei nada, agressão, eu fiquei na minha, que eu tenho meu jogo de cintura. Quando eu vier, assim, ficar bravo, ficar nervosa, pode saber que o negócio é... Viu? Eu não levo desaforo para casa. Mas tem um porém, você tem que primeiro pensar, analisar e raciocinar como que você vai tratar esse tipo de pessoa. Aí eu fiquei. Aí a pessoa que era encarregada aqui, né, na época, falou assim, ela vai comer na minha mão. Fez desse jeito na minha cara. Vai comer de... Eu fiquei. Que eu já sabia. Né? Aí quando eu mudei para cá, ainda fiquei, né? Um mês e pouco. Né? E aí depois, porque o documento já tinha ido para a reitoria, né? Porque, olha, de reitor, o Lauro, o Tímito, aquele outro, primeiro, como eu esqueci o nome dele, o grandão, aqui. Esqueci o nome do... Como é que é, meu Deus? Eu sei que foram 3. Todos eles têm assinatura para conseguir eu passar para a Copa. E eu cheguei aqui, entendeu? E fiquei. Aí daqui passei uma semana e pouco. Aí a empresa chamou para mim, né? Aí eu tô aqui, entendeu? Mas é aquilo, eu não guardo raiva, eu não guardo rancor. O que eu puder ajudar, eu ajudo, sem interesse. Chiquinha, a senhora está aqui há 45 anos. Vou fazer o ano que vem. Eu queria saber de você, sim, como você está aqui há tanto tempo e aqui é um local de certa periculosidade, tem que tomar um maior cuidado. A senhora já presenciou algum acontecimento inesperado, como algum acidente no laboratório? Ou teve algum momento chocante ou surpreendente desde que você trabalhou aqui no Instituto? Não, já teve alguns laboratórios aqui que teve coisas explosivas, veio bombeiro, entendeu? Teve uma professora que assistiu, teve um aluno também, entendeu? Porque eles foram fazer experiência e explodiu. Mas eu não trabalhava mais. Porque, eu acho o seguinte, a pessoa para fazer um trabalho, uma experiência, ela primeiro tem que fazer um teste para ver se pode ou não. Mesmo você já sabendo, mas às vezes tem algum material, algum produto que você não, como diz, você não fez parte. Estou errado? Não. Pois é. Aí foi só isso. Mais alguma coisa? Fale. Ao longo desse tempo, assim, 45 anos de trabalho, né? A senhora deve ter presenciado muitas idas e vindas de funcionários, alunos. Há alguém específico que marcou a sua trajetória? Assim, quais foram os momentos mais especiais para a senhora vividos aqui no Instituto de Química? Aqui tem alguns funcionários aqui que não estão mais aqui, né?
que a gente conviveu. Teve o Jean, que era secretário na época lá do Minhocão, o Teles, o Aldo, que está lá em Ceilândia, entendeu? O Antônio Gaspar, que era aqui do laboratório, e o João Salles, que é falecido. Faleceu nesse dia, que aqui sempre eu fazia comida, agora que eu maneirei um pouquinho, né? Aí eu fiz uma feijoada numa sexta-feira, né? Porque sempre aqui, esses meninos que eu falei que estão em Ceilândia, sempre na sexta-feira eu fazia um vinagrete, aí eles iam ali pro laboratório dali, né? E lá ficava, lá na Química também, lá no Minhocão, e jogava um dominó, eu fazia uma galinhada, entendeu? Um baião de 2. Eu sempre me ajuntei com eles e até com os alunos. Eu sou o seguinte, eu gosto muito de tratar, entendeu? Assim, voltando atrás, a pergunta que você me fez, eu vou voltar um pouquinho. Porque tem aluno aqui que tem carência. Vem pra cá, chega minha refeição. Vem pra cá, a gente tem que ter sabedoria, paciência e saber como que vai se dar com esse aluno ou com essa aluna. Porque às vezes vem para cá, eles pensam umas coisas e a outra totalmente diferente. Então, se eu, ou você ou ele, que já estão aqui há muito tempo, entendeu? Não ajudar, como é que eles vão conseguir igual vocês conseguiram? Que passar na UNB é ganhar na loteria. Então, voltando ao que você me fez. Essas pessoas me marcaram muito. Que o Jean, que é secretário lá da Ceilândia, me chama de mãe. Eu fui e ele está lá e eu estou cá, mas sempre ele está ligando para mim. É uma família. Eu tenho meus filhos. Mas eu falo para vocês. O amor de vocês aqui é diferente do meu. Porque aqui eu vivo o dia inteiro. E lá eles vão de vez em quando. É por isso que às vezes eu penso em deixar em trabalhar. Mas essa convivência aqui, dessa minha raiz, dessas plantas que eu estou regando até hoje, eu penso que vai me fazer falta. Porque cada dia é bom dia, então eu me sinto abraçada, amada e bem cuidada. Falando exatamente sobre esse sentimento que a senhora tem do Instituto com a senhora e da senhora com o Instituto, a senhora já recebeu diversas homenagens aqui. Já. Como é que foi para a senhora sentir esse momento de reconhecimento? Orgulho de fazer parte de algo tão grande como o Instituto e estar aqui há tanto tempo. Como foi? Para mim, foi o maior presente que eu recebi e estou recebendo. E eu sei que a hora que eu disser hoje, gente, eu estou saindo. Eu vou receber um presente tão grande que não tem dinheiro que pague. Sabia? Mas por quê? É a minha pessoa, sou eu, que conquistei isso tudo aqui. Que são vocês. Do diretor até a limpeza. Esse orgulho eu tenho. E a hora que eu sair, eu não vou abandonar. Eu sempre peço a Deus que nunca me deixa eu viver pelas mãos dos outros. Porque enquanto eu tiver essas perninhas, esse corpinho e essa mente, eu sempre estou visitando a minha casa. Porque isso aqui é uma casa para mim. Isso aqui é o meu lar. Isso aqui é meu aconchego. É minha felicidade.
A gente tem uma honra muito grande de te receber aqui, porque a senhora é a imagem, é a cara do IQ. Eu digo por mim, por todos do PET e por todos do Instituto de Química, que nós temos uma pessoa incrível que a gente reconhece o valor que a dona Chiquinha tem aqui dentro. Então... Só uma coisinha que eu vou falar para você. Vou aqui. É uma coisa que eu tenho orgulho de mim mesmo. Porque meus 3 filhos, eu passei por coisas na minha vida, trabalhando em tempo. Que quem cuida de mim é Deus e vocês que estão ao meu redor. Por quê? Eu falo mesmo. Esse emprego aqui para mim foi Deus que me deu. Tranquilo, a gente vê que a senhora é uma pessoa de valor, uma pessoa que agrega muito, que acolhe. E assim, são vários alunos que se sentem acolhidos como netinhos, filhos da senhora. E a gente reconhece seu papel aqui dentro e é mais que um trabalho, foi uma rede familiar que tanto para a senhora é algo importante quanto para a gente que está aqui, que passa o dia inteiro aqui no Instituto. A gente só vai para casa para dormir, né, filho? Exatamente. E a gente agradece muito o seu acolhimento, seu amor e tudo que a senhora faz por nós e por todos aqui. Porque tem aluno que chega ali, entra, a semana mesmo passou, entrou 3 lá. Falou, Chiquinho, posso tomar um cafezinho? Aí eu faço aquele jogo. Mas rapaz, tu veio aí 3 mais 3? Não, é 20 reais o copo. Eu me imagino de mim. Mas é só brincadeira, sabe? Porque eu falo mesmo, eu não vou, como diz, negar um copo. Não, se tiver então, se tiver, né? Mais alguma coisa, bebê? E você tá aqui e entra aluno e sai aluno, entra professor, sai professor, entra diretor, sai diretor, Chiquinha permanece. Então eu queria, Chiquinha, pra gente poder finalizar, uma palavra que você dissesse pros jovens que estão entrando agora, pros professores que estão entrando agora, pros que já estão aqui, pros que já saíram, mas todos que te conhecem nesses 45 anos de instituto. Aqui, os alunos que... Teve aluno aqui no primeiro semestre desse ano, chegou aqui as mães, teve mãe que me pediu ajuda. Assim, me pediu assim, ajuda para poder, assim, cuidar, assim, olhar, entendeu? Porque eu falo mesmo, né? Vocês estão aqui dentro da universidade. Mas vocês saibam ter amizade. Porque vocês entram aqui dentro uma coisa. Aí depois, quando passar o tempo, vocês já estão com outras cabeças. E não é assim. Quem passa na universidade, na UNB, como disse, ganhou na loteria. Então, vocês têm que como focar o que vocês querem. E se alguém falar isso, fala, não, eu vou fazer isso. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo direito. Tem 18 anos, tem 19 anos. E eu falei para a mãe dela, que é minha irmã, mas lá perto de mim. Eu digo, olha, eu vou ficar de olho em você. Cuidado, viu? Eu digo, eu vou visitar lá. Não, tia, pode ir, depois eu vou. Pode me aguardar que eu vou lá. Eu vou ficar de olho em você. Aí minha irmã falou, mano, obrigado. Porque ela sai cedo, né? Minha irmã trabalha cabeleireira, né? Então, os professores, eu tenho assim, como eu tenho aqui os professores, o diretor, eu falo para ele que ele é meu filho, é meu amigo, é meu, né? Eu chego, eu bato na porta, entendeu? Dá licença, né? Se eu quero um cafezinho, eu converso muito. Tudo que eu vou fazer aqui, no departamento, qualquer coisa, eu primeiro chego para ele. Não é porque eu sou copeira, sou dona da copa, que eu vou... Não, eu tenho que ter autorização dele, como se for você ou ela ou você, meu chefe, eu tenho que chegar, ó, eu quero fazer isso, ó, eu estou pensando, o que você acha? É assim que eu convivo aqui no IQ. E eu falo mesmo para as meninas ali da limpeza, eu digo, olha, tem coisas que vocês têm que ouvir, ver e ó, porque, eu falo para ela, por que eu estou 44 anos aqui? Porque tem coisas, fica para você. Você, como diz, penso eu, ficar pá. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Então,
É por isso que eu estou aqui. Todo professor aqui, ó, tem uma coisa comigo, minha. Ó, Chiquinho, você não vai sair. A empresa está saindo. Tem professores que você vai falar com o Juliano para fazer, entendeu? Para mim ficar diretamente no departamento. Porque eles não querem. Vai fazer. A senhora tem uma mensagem que a senhora queira deixar para todo mundo escutar de agradecimento, de uma mensagem da Chiquinha para todo mundo aqui, assim, com amor, com carinho? O que a senhora... Você falou uma coisa que é uma coisa boa. Não é só para mim, é para vocês. É o seguinte, eu já falei no começo, aqui para mim o Instituto é minha casa. Aqui eu estou como assim, rodeado de filho, filha, amigos. Se eu pudesse, eu ficaria e dormia. Só ia levantar no outro dia para me ficar aqui. Eu me sinto assim. Tem dias que eu fico meio triste quando eu saio daqui. Mas por quê? Porque aqui é minha casa. É igual eu já falei, é minha casa, né? Então, a pessoa, eu já falei ali, eu chegar, sair daqui, vir outra copeira, não vai ser igual eu. Vai ter muita mudança. Porque é igual eu falo, a minha copa ali é comunitária. É do maior ao menor. Mas eu não tenho restrito. Eu não. Do jeito que eu tratar você, trato ele, qualquer um. Então, eu sou feliz aqui na minha casa. Eu me sinto acolhida. Eu já falei. Bem, abraços e abraços, né? Bem cuidado, um sorriso, né? Todo dia, bom dia, né? Aquela alegria que vocês têm comigo, né? Eu me sinto, gente, não tem como como é que eu vou falar? É uma frase que passou agora na minha cabeça. A gente, no ambiente que a gente trabalha, a gente tem que saber conviver com cada pensamento, com cada atitude de pessoas. Porque tem pessoas que né, mal-humorada. Tem pessoa que já é ignorante. Tem pessoa que não tem paciência, não tem sabedoria. Eu não. Eu, graças a Deus, é igual eu falei, ninguém nunca me ensinou isso. Isso já veio de mim. Desde que eu me entendo por gente, é esse jeito que vocês estão vendo. Entendeu? É bom dia, boa tarde, aquela alegria. Eu tenho problema, mas os meus problemas é meu. Eu não vou jogar para você, jogar para ele. Não. Quem tem que cuidar, quem tem que desfazer dos problemas sou eu. Então, aqui, quem vier para cá, por favor, cuide bem das plantas que eu vou deixar. Que eu já falei, não maltrate. E saiba conviver com alegria, com amor, cuidado, saber tratar os filhos que eu vou deixar aqui no Instituto. Que eu não quero que ninguém maltrate nenhum, do maior ao menor. Certo? Eu queria muito agradecer. Obrigado. Por ter aceito o convite, Chiquinha. Foi uma conversa incrível, de muita emoção e desculpa, história. Tá? Você não tem que pedir desculpa nenhuma. Quem manda é você. Porque sempre o meu passado... Há 45 anos é você que manda. O passado tem hora que a ferida dói, filho. Por muito que você queira ser dura, não tem jeito. Não tem. Ainda mais eu, que eu fui pai e mãe.
mesmo não tendo tempo de dar amor, carinho para meus filhos. Que o pão, como disse, eu tenho hoje minha moradia, esses braços aqui que vocês estão vendo. A senhora é um patrimônio daqui, a sua força e resiliência demonstra que o Instituto precisa disso. E você é a cara do Instituto, então foi incrível a gente poder conhecer. As meninas ali, né? As meninas da limpeza ali tá triste, né? Todo mundo, não, Chiquinha, não vai. Por quê? Elas estão começando na escola e estão aprendendo muita coisa. É igual eu falo para elas, gente, eu não sou, entendeu? Eu não sou melhor do que vocês. O que vocês têm, eu também. E se precisar também eu faço. Nós somos iguais. Não é porque, como diz, eu subi uma escadinha, que aí eu vou deixar elas para trás. Não, vai junto comigo. Agora, cabe elas pensarem o jeito e o modo e pensar da minha pessoa. Porque não é a vez falar, Chiquinha, porque é assim, quer ser melhor. Não. Nós somos iguais. Só que eu já estou mais do que experiente na vida. Eu já passei coisas, né? Que elas agora estão. É isso. Viu? Então a gente fica com esse seu ensinamento que você falou a tarde toda. Obrigada. Sempre será bem-vindo aqui. E todos que já passaram têm uma memória incrível da senhora. Então, muito obrigado, Chiquinha. De nada, desculpa aí, tá? Não precisa se desculpar. Bom, a gente vai ficando por aqui. E para mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química e QUNB-MEC, podem ser encontradas no nosso Instagram, @PetQuímicaUNB, e no nosso site, petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir o nosso podcast de hoje e até a próxima. Obrigado. Este episódio foi feito com a participação de Gabriel Castro e Bruna Seguins como entrevistadores, Ellen Ferreira como editor, Antony Monteiro como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.